Olá! Hoje a gente vai mergulhar uma conexão fascinante e para muita gente até um pouco misteriosa, a que liga a nossa mente ao nosso coração. Vamos entender direitinho como a ansiedade que nasce lá no cérebro pode se manifestar de um jeito tão físico, tão assustador, bem aqui no nosso peito. Pois é, para quem já passou por isso, essa frase bate fundo, não é? Aquela sensação do coração martelando no peito que parece que vai sair pela boca, o ar que não vem, e aquele medo, um medo avassalador de que algo terrível está prestes a acontecer. É uma experiência que mexe com a gente e apaga a linha entre o que é um perigo emocional e o que é um perigo físico, real. E aí vem a pergunta que ecoa na cabeça de tanta gente, a pergunta que leva multidões às urgências. Os sintomas são mas tão parecidos que a confusão é totalmente compreensível e, claro, apavorante. Então, nos próximos minutos, a gente vai desmontar o que acontece no nosso corpo, peça por peça, para encontrar essa resposta. Ok, vamos começar. Parte 1. O alarme falso do corpo. Vamos entender a famosa resposta de luta ou fuga. Para a gente entender essa confusão toda, a gente precisa de dar uma olhada no nosso sistema nervoso. Pensem nele como se tivesse dois pedais. De um lado, o sistema simpático, que é o nosso acelerador. Do outro, o parasimpático, que é o freio. Agora, numa crise de ansiedade, o que acontece? O pé está cravado no acelerador. E o freio? Parece que simplesmente parou de funcionar. E o resultado dessa aceleração toda? É exatamente o que se sente no corpo. O coração dispara, bombeando sangue para todo o lado, a respiração fica curta, ofegante, numa tentativa de buscar mais oxigênio, o corpo começa a suar, os músculos ficam tensos. Basicamente, o corpo está a preparar-se para uma luta ou para uma fuga, só que o perigo só existe na nossa mente. Certo, mas quem é o maestro dessa orquestra de pânico? Quem dá a ordem para tudo isto acontecer? A resposta está no cérebro e nos seus mensageiros químicos. Então, vamos conhecer a peça principal, a amígdala. É uma estrutura bem pequenininha que funciona como o nosso botão de pânico. Numa crise, ela fica hiperativa. É como um alarme de incêndio super sensível que dispara um escândalo só porque a torrada queimou um pouquinho. Ela começa a interpretar sinais totalmente inofensivos como ameaças de morte. E o pior é que enquanto a amígdala está lá a gritar "perigo!", a parte racional do cérebro, o nosso córtex pré-frontal, que seria o adulto na sala, bem, ele simplesmente perde a voz. A sua função fica diminuída. É como se a linha de comunicação entre a razão e a emoção fosse cortada. E aí, o medo assume o controle total. E toda essa reação é alimentada por uma verdadeira cascata de hormonas. Primeiro vem aquele choque, aquela descarga imediata de adrenalina. É ela que causa o coração acelerado e a sensação de alerta máximo. E logo depois vem o cortisol, a hormona do estresse de ação mais lenta. Ele serve para manter o corpo nesse estado de alerta por mais tempo e é por isso que depois que a crise passa, a gente se sente completamente exausto. Um ataque de pânico é terrível, é assustador, mas ele passa. O verdadeiro perigo, o problema sério, começa quando estes alarmes falsos se tornam crónicos. É aqui que a gente passa do susto momentâneo para o risco a longo prazo. E essa progressão é tipo um efeito dominó. Começa com a ansiedade crónica, que mantém o corpo em alerta constante. Isto, por sua vez, gera inflamação e vai, aos poucos, danificando os vasos sanguíneos. Com o tempo, o resultado disso é o quê? Hipertensão e, no final da linha, um risco cardiovascular muito, mas muito maior. E o mais impressionante é que estes efeitos são totalmente mensuráveis. A ansiedade crónica, por exemplo, pode levar a uma pressão arterial mais alta de forma consistente. A frequência cardíaca também fica elevada, mesmo em repouso. E um marcador muito importante, a variabilidade da frequência cardíaca, ou VFC, fica reduzida. Uma VFC baixa é um sinal de alerta. Significa que o coração está a perder a capacidade de se adaptar ao stress. Ele torna-se menos resiliente. Então, se a mente e o coração estão tão conectados na origem do problema, faz todo o sentido que eles também estejam conectados na solução, certo? É por isso que o cuidado tem que ser integrado. E a boa notícia é que, felizmente, existem estratégias muito eficazes. A terapia cognitivo-comportamental ajuda a reestruturar os padrões de pensamento que alimentam a ansiedade. Técnicas como o mindfulness e yoga são fantásticas para fortalecer o freio do nosso sistema nervoso. O exercício físico é um aliado poderosíssimo e, em muitos casos, a medicação é uma parte essencial do tratamento.
E agora, atenção, porque esta é talvez a ideia mais importante de tudo o que a gente conversou aqui. Tratar a ansiedade não é algo secundário, não é um luxo, não é só para se sentir melhor. É uma parte central, essencial, da prevenção de doenças cardíacas. Em outras palavras, cuidar da saúde mental é cuidar da saúde do coração. As duas coisas andam juntas. O que nos deixa, então, com uma reflexão final. Depois de ver o quão profunda é esta ligação, o quão entrelaçados estão mente e coração, será que a melhor forma de proteger o nosso coração não é, na verdade, começar por cuidar da nossa mente?